Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Lobo do Mar, de Jack London. É um livro da editora Zahar e eu recebi com a parceria deles, é uma parceria nova. E esse foi o primeiro livro que eu li agora em 2014 e eu acho que comecei o ano bem porque eu gostei bastante do livro. Ele vai contar a história do Humphrey von Weyden, enfim, que é um nobre que estava viajando de navio e esse navio naufraga. Então ele fica ali no mar, meio perdido e tal. Até que um outro navio, que é o navio chamado Ghost, cujo capitão é o Wolf Larsen, acaba recuperando ele. Então nessa hora ele propõe para esse capitão que ele atraque no porto mais próximo para ele poder voltar para casa. Ele pagaria ele uma quantia para fazer isso. Só que esse capitão começa a ver que ele era um nobre, que ele tinha mãos muito macias, até o cozinheiro, que é quem o ajuda quando ele entra no barco, fala que ele tem mãos de mulher, mãos de moça, que nunca trabalhou na vida. E aí fala, não, esse navio não para, ele continua, você pode ficar aqui dentro, pode trabalhar como todo mundo. Então ele acaba sendo primeiro uma espécie de ajudante da cozinha e depois ele vai evoluindo de cargo dentro desse navio. E então para ele é um mundo que ele não conhece, né? Ele nunca teve que trabalhar, ele vivia de renda da família, enfim. Era uma pessoa que lia, que, enfim, frequentava os círculos culturais da cidade, mas que nunca tinha trabalhado. Então ele começa a sofrer com isso, ele começa a ter calos nas mãos, começa a se machucar fisicamente, por aí vai. Então, esse livro vai contar um pouco a história desse estranho no ninho e a relação entre o Wolf Larsen e ele, porque o Wolf Larsen, que é o capitão, é um homem muito bruto, muito forte, muito selvagem, mas que também é um pouco autodidata e também lê algumas coisas. E de certa forma os dois começam a manter uma relação num sentido mais intelectual, em que eles começam a ter discussões e conversas em que o Humphrey acaba falando coisas pro Wolf Larsen, explicando coisas e contando coisas que o interessam também. E eles têm um embate, principalmente porque o Wolf Larsen é uma pessoa mais descrente, uma pessoa que acha que não acredita na humanidade, uma pessoa que, enfim, tem que matar mesmo, tem que lutar pelo seu espaço, enquanto o Humphrey ele acredita no coletivo, ele acredita nas pessoas, acredita no bem das pessoas, né? Então eles têm alguns embates e esses diálogos são muito legais. E é muito interessante porque esses diálogos vão acontecendo entre as cenas de brutalidade desse navio, né? Dele, ou tanto do capitão sendo rude com os outros, ou dos outros homens brigando entre si, ou deles caçando as focas, né? A parte da caça às focas é um pano de fundo. Ele comenta um pouco sobre esse processo, sobre como isso é usado para casacos femininos e como é bruto você matar essas criaturas tão bonitas e tirar elas dali para, enfim, virar casaco. Mas não é um assunto abordado intensivamente, tá? Ele é um assunto que passa pelo livro, não é assim o tema principal. Eu acho que o tema principal é essas mudanças de caráter dessas pessoas, né? Não só a mudança, mas a questão de caráter delas. Bom, mas pro fim do livro aparece ainda uma outra personagem que também vai entrar no navio e vai mudar um pouco, e vai mudar também o encaminhamento da história. Acaba ficando um pouco mais romântico pro final do livro. E não vou contar mais detalhes. Mas nessa parte a gente consegue ver muito bem como o personagem, o Humphrey, mudou, né? Nesse período dele dentro do navio. E, de certa maneira, o próprio Wolf Larsen acaba acontecendo uma coisa com ele que ele não esperava, que enfraquece a parte física do corpo dele. Então, ele tem um equilíbrio diferente, porque ele sempre teve a parte física mais forte do que o seu intelecto, e de repente essa coisa começa a mudar de figura. Então é uma questão bem interessante do livro, essa questão de caráter, de moral e de intelectualidade dos personagens e como ela vai mudando ao longo do livro. Fora que o livro
é muito gostoso de ler. Chega um momento que eu não queria mais parar e eu fiquei lendo o tempo todo. Eu demorei um tempo, demorei ali uns, sei lá, uns 3, 5 capítulos pra entrar na história, pra, né, me ambientar essa questão do barco, do mar, enfim. Mas depois que eu comecei o livro, eu não queria parar de ler e queria ficar lendo o tempo todo. Essa edição aqui tem um prefácio bem legal, com uma espécie de biografia do autor, pequena, mas que já dá assim, uma compreensão um pouco maior. Ele, por exemplo, trabalhou num tipo de barco como esse, e daqui ele tirou um pouco dos conhecimentos que ele conta aqui. E também fala algumas coisas sobre a história do livro. Eu acho melhor deixar essa parte, ler a parte da biografia antes, mas talvez deixar a parte em que ele fala sobre o livro para depois. Eu acho que dá uma leitura mais crua que pode ser boa. E daí depois você volta e lê porque é bem legal. A parte mais analítica, comentando sobre o livro, é bem interessante. Só que eu acho melhor deixar para depois. Fora isso, também tem um glossário de palavras relacionadas a barco, glossário de termos náuticos, que no final que também é bem interessante, bem útil para nós leitores. E ela é uma edição comentada, então ela tem notas de rodapé, né, que explicam nomes de pessoas que aparecem, que são mencionadas, lugares, enfim, dá uma explicaçãozinha acerca dessas coisas. Acho que é um livro que vale a pena mesmo para quem torce o nariz em relação a essas histórias de barcos e mar, enfim. Vale a pena, a história não é só sobre isso, a história é muito mais do que apenas isso. E me surpreendeu bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem já leu, me conta o que vocês acharam. E até logo. Tchau, tchau.